Ainda bom dia, faltando só um minutinho para a gente dizer boa tarde. Hoje vamos conversar de um assunto que eu curto muito, que é uma das minhas paixões, que são os oráculos, em particular o primeiro oráculo, que é justamente o oráculo dos aromas. Então, eu vou começar a conversar um pouquinho, né? Para quem não me conhece ainda, falar um pouco da minha história, para a gente aproveitar mais o tempo falando justamente do oráculo. Para quem não me conhece, eu me chamo Gorete Moura, embora que meu nome de batismo é um pouco maior, tá? E enquanto graduação, a minha primeira graduação, eu tenho como formação jornalismo, fiz jornalismo pela Unicap, a Universidade Católica aqui de Pernambuco. Então, para quem não é daqui, já percebe o sotaque aqui da pernambucana. E sempre fui uma apaixonada, embora que sempre tivesse uma briga na minha mente entre não só as práticas integrativas, mas o que a gente chama das práticas oraculares. Pronto, agora foi. E aí, em 88, né, eu tive justamente o meu primeiro contato com o tarô, né? A gente não vai falar aqui do tarô, mas até para vocês entenderem como é que eu cheguei no oráculo dos aromas. Então, eu também sou taróloga, né? Embora que hoje em dia eu atuo muito pouco nessa área. E eu conheci o tarô entre 88 e 89, né? Tive uma professora que já partiu, que se chamou Helena Rego, tá? Depois eu tive uma outra mestra chamada Neuza Dutra, né? Algumas pessoas que estão aí conhecem a Neuzinha. E quando eu descobri a aromaterapia em 2005, né? Na realidade, em 2005 eu fiz a formação. A aromaterapia ela chegou antes de 2000. Eu cheguei, enquanto jornalista, que eu tinha espaço, eu cheguei a fazer matéria com a pessoa aromaterapeuta, mas ainda era uma coisa distante, né? Aquilo que me atraía, eu conhecia mais os florais, conhecia um pouco do reiki, né? Uma grande apaixonada do tarô, como eu já falei aqui. Só que em 2005, quando eu fiz a minha formação em aromaterapia, a minha primeira formação, porque a gente não deixa, né, nunca de estudar, foi um divisor de águas na minha vida. E aí, desde sempre eu aprendi que... Também, Rita, saudades. Desde sempre eu aprendi o quê? Que você não deixa de ser uma coisa para ser outra. Então, eu não deixei de ser jornalista para ser aromaterapeuta, nem eu deixei de ser aromaterapeuta quando eu decidi fazer curso de farmácia. Então, na realidade, todos esses conhecimentos dentro de uma visão sistêmica a gente vai levando. E a aromaterapia, para mim, abriu muito, né? Porque eu sempre briguei muito, enquanto essa minha formação de jornalista, briguei muito com essa coisa da intuição. Embora que eu já trabalhasse com tarô, mas era uma coisa que eu brigava bastante. Quando a aromaterapia chegou, aquela coisa assim, que para mim definiu bem, né? Me deixou bem tranquila, porque eu tinha como provar aquilo ali, né? Então, a aromaterapia, você tem um lado da harmonia, da beleza, da arte, mas você tem um lado da ciência. Você estuda, você comprova ali, você replica, inclusive, né? E aí foi bem tranquilo. Só que eu percebi que como trabalhar essa aromaterapia, como é que eu poderia levar essa aromaterapia e, inclusive, trazer conhecimentos, né? Que eu tinha e trazer e ficar de uma maneira mais lúdica. O primeiro oráculo dos aromas, porque na realidade eu digo primeiro porque foi uma sequência, porque ele foi sendo ampliado. Ele surgiu em 2007 junto com um amigo meu chamado César Valença, né, design, e também César, um apaixonado pelo tarô e também um apaixonado pela aromaterapia. Então a gente, né, eu falando, César, me veio na cabeça fazer um oráculo, né, mais um oráculo dos aromas, relacionando, trazendo as imagens das plantas, trazendo palavras-chave, trazendo afirmações. E foi bem interessante porque, assim, eu fiz a relação dos óleos que pensava, dos aromas, né, das plantas. César começou a pesquisar. Só que as afirmações, as palavras-chave, né? Aqui vou colocar, né? Aqui a canela, que foi uma das imagens que eu coloquei lá no post,
né? Então a canela tem os instrumentos à disposição para prosperar. E aí, na cabeça tudo arrumado. E aí, de repente, as afirmações foram saindo, as palavras-chave foram saindo, né? Colocando. E ele espantou porque quando eu ia passando para ele, ele dizia assim: como é que você fez isso? Tá tudo tão, né? Porque ele tinha também, ele tem um conhecimento também da aromaterapia. E assim, e esse conhecimento, na realidade, o óleo ele é tão amplo que na realidade cada um ele acessa aquilo que naquele momento ele está vivenciando. E nós, né, sempre tivemos uma boa sintonia, porque a gente assim moramos em Caruaru, próximos, éramos vizinhos. Então depois quando ele casou, eu sou super amiga de Lu, a esposa dele. Então assim, a gente sempre teve essa sintonia com os oráculos, com a aromaterapia. Eu lembro até hoje que o primeiro dia que que nós apresentamos o oráculo, foi uma atividade na Universidade Rural de Pernambuco. Era um evento holístico, né? Então, de vivências, e que nós fizemos justamente uma vivência, acho que tinha umas 40 pessoas ou 30 e poucas pessoas na sala, onde trabalhamos justamente com oráculo. Não tinha, inclusive, nessa época o livro, né? Porque depois o oráculo ele foi ampliado. Na primeira versão ele tinha 44 cartas, então quando ele passou a ter 48, ele passou a ter um livro. De 48 ele passou para 61 cartas e hoje ele tem 68 cartas, né? Então, na realidade, é uma quarta edição, mas que sempre, embora que com livro ou com e-book, às vezes eu mando para as pessoas a parte do que era o livro, né? Hoje a parte impressa propriamente fica entre o livro e umas fichas técnicas. A coisa do oráculo sempre me chamou a atenção, porque eu dizia assim, uma maneira do aprendizado que o ser humano, né, fixa muito é quando ele está jogando, né? E o oráculo dos aromas, ele não é um jogo, não é um baralho, né, no sentido do que a gente conhece de baralho, mas ele faz com que você possa, né, entrar em contato com a sua essência, né? E eu digo que é interessante a sua essência porque as pessoas perguntam muito: você não dá curso sobre os oráculos? Porque eu tenho mais 3. Como é que a gente usa os oráculos? Eu sempre digo que assim, é uma coisa muito simples, né? Agora é uma coisa profunda, porque o ser simples não quer dizer que seja superficial. Então, quando você pega o oráculo, né? Por mais que eu sempre digo o seguinte: no fundo, cada um sabe o que precisa, sabe o que quer, mas tem hora que são tantas névoas, né? São tantas sombras que a gente se confunde realmente do nosso caminho. E aí, para mim, o oráculo, por exemplo, eu nunca uso um oráculo no início de uma consulta, quando eu estou atendendo, né? Eu nunca uso o oráculo, oi Morgana, eu nunca uso um oráculo, Renata, no início que a aula começa, né? Porque eu dou aula. Eu sempre gosto de usar o oráculo justamente do meio para o fim de alguma atividade. Por quê? Porque é muito importante para os apaixonados da aromaterapia estudar a aromaterapia, né? Porque a aromaterapia, os óleos essenciais, os hidrolatos, eles têm propriedades químicas e eles têm indicações e têm contraindicações. E você entender aquele óleo ou aquele hidrolato que você está ali usando. Então, em vez de eu dizer assim para a pessoa: embaralhe aqui e veja o que você está precisando, que eu posso, né? Você pode fazer isso. Mas se a pessoa veio até você, seja numa aula ou seja num atendimento, né, individual, ela está querendo, ela está buscando uma orientação, né? Se essa orientação fosse para embaralhar e tirar uma carta, não precisaria dar consulta, nem ela ir fazer uma formação ou fazer algum curso de aromaterapia. Ela compraria só o oráculo, né? Levaria para casa, iria embaralhar e pronto, tá? Mas aí, na realidade, o que é que acontece? Quando eu deixo para o final, por quê? Enquanto uma estudiosa da aromaterapia,
É importante a gente perceber a escuta, né? Coisa que hoje em dia as pessoas têm dificuldade. Elas esquecem que nós temos 2 orelhas e apenas uma boca. E num atendimento, numa aula você até que vai falar mais, porque as pessoas estão ali justamente para te ouvir, para aprender com você, mas vai ter um momento que você, enquanto professor, ou quanto professora, você vai escutar, né? E o aluno que vai falar. Mas no atendimento, você vai estar ali para receber, né? E para entender todo aquele processo. Agora, por que eu digo que os oráculos foram e são importantes na minha vida? Porque eu deixei de brigar com a intuição. Então, muitas vezes eu ia fazer um atendimento, como já aconteceu, hoje eu estava lembrando desse atendimento. Eu nunca uso determinados óleos essenciais que de repente pode causar algum incômodo, né, para a pessoa. Eu sempre gosto de usar um óleo que de repente eu não vá criar um incômodo ali para, digamos, o óleo ele não cheira bem nem ele cheira mal. Na realidade, ele é super aromático. Agora, ele pode ser desconfortável para algumas pessoas, determinados óleos essenciais. E não é porque está fazendo mal, é porque ou por alguma memória, né? Ou por algo que está sendo mobilizado. Então, eu sempre tento colocar um cítrico quando eu não conheço a pessoa, né? Às vezes um cítrico com um pouco de lavanda. E essa pessoa, nesse dia, eu coloquei um patchouli, né? E eu até fiquei assim, eu disse, mais um patchouli para uma pessoa que eu nem atendi, mas aí aquela coisa de você não brigar com a intuição. Digo, beleza. Eu seguro, vou colocar aqui um pouquinho de patchouli. Oi, Samantha, Samara, né? Olá. E aí, no que eu coloquei o patchouli, foi interessante, porque aí aconteceu toda a consulta com a pessoa, né? A pessoa sentiu, inclusive, disse que gostava do aroma. Perguntei se ela estava incomodada, ela disse que não. E no final, quando eu embaralhei e pedi para ela tirar, não lembro agora se foram 2 ou 3 cartas, mas com certeza a primeira carta que ela tirou foi justamente patchouli, né? Então, muitas vezes quando você vai tirar, usa o oráculo, você às vezes já pensou naquele óleo, né? E simplesmente o teu eu, a tua essência vai confirmar. Agora, acontece também, né, quando você tira uma carta que diz uma coisa que você não está naquele momento muito conectado, principalmente isso quando acontece numa consulta. Então a gente para e diz assim, vamos ver aqui a afirmação. Além da afirmação, na maioria das vezes as pessoas, a afirmação diz que é todo momento. Mas por que eu, enquanto terapeuta, não pensei naquele óleo para aquela pessoa diante do que a pessoa trouxe para mim? Né? Porque diante do que ela trouxe, eu observei outros óleos, algumas sinergias, pensei em algumas sinergias, anotei lá. Só que o que é que acontece? Muitas vezes a gente acredita tanto em algo, não é? Mas aquele algo na realidade é verdadeiro para nós, mas não é real, né? Ou na realidade é real e não é verdadeiro, tá? Que aí quando você puxa a carta, você percebe justamente, a live está sendo gravada, você percebe justamente que tem mais alguma coisa escondida. Na realidade você contou, né, as consequências, mas você ainda não percebeu a essência do que causou aquilo ali. E o terapeuta ou aromaterapeuta, nem sempre ele consegue também conectar logo, né, o que está por trás, digamos, daquele discurso, daquele diálogo ali que está tendo com o cliente ou mesmo com o aluno, né, num curso de formação. Eu sempre digo que no curso de formação é um curso onde você tem que, antes de tudo, se trabalhar. Por quê? Porque uma pessoa que não só um aromaterapeuta, que é um terapeuta, né, independente da área, alguém vai buscá-lo e vai procurar, né? Vai confiar, tá ali, na maioria das vezes não vai buscar porque eu tô bem e quero melhorar. A gente até tem pessoas que já chegaram nesse ponto, eu tô bem e vou fazer uma manutenção, vou estar me cuidando. Mas a gente sabe que boa parte chega porque tá com alguma dificuldade, né? Tem alguma coisa que não tá bem com aquela pessoa. Então, quando essa pessoa chega, ela chega com algo na cabeça, né? Que é verdade para ela e que nem sempre a gente consegue acessar o verdadeiro realmente, né? Então, o oráculo, ele vai sinalizar, tá? Justamente esse caminho,
né? Ele vai finalizar esse caminho. E aí, quando ela puxa, a pessoa puxa uma carta que não está relacionado, né? A carta não está relacionada ao que ela contou, ao que ela colocou como necessidade dela. De repente ela colocou uma necessidade e veio a carta está dizendo que a necessidade é outra coisa. A gente volta, né? Para ali, vamos refletir sobre a afirmação e vamos refletir sobre o que é que isso está batendo em você nesse momento, tá? Aí as pessoas dizem assim, mas é só usar dessa maneira. Essa é uma das maneiras de se usar o oráculo, né? Então eu posso usar o oráculo embaralhando, como eu falei aqui, e aí tirar uma, duas ou três cartas do meio para o final de um atendimento, ou quando eu estou numa aula, né? Que aí é sempre assim, pega a turma, aí a gente às vezes discute determinados assuntos, pega o oráculo, aí vamos ver qual é o óleo que nesse dia está querendo conversar com você, qual é o aroma que está trazendo uma mensagem. E eu sempre solicito, inclusive, quando é em grupo, que digamos que a pessoa tirou lavanda, mas que ela devolva a carta da lavanda, porque pode ser que outra pessoa do grupo também esteja. E isso é muito comum acontecer. Porque quando você está em uma turma, as pessoas ali não chegaram por acaso, né? Então, às vezes acontece do mesmo grupo, 3 pessoas tirarem a mesma carta, tirarem o mesmo óleo essencial, porque no caso vai trabalhar ali o óleo essencial, né? Aí 2 tiram mais outras. Já aconteceu, inclusive, de 2 pessoas que estavam do mesmo lado, pessoas que se conheceram no curso, mas na hora de embaralhar e de tirar a carta, elas tiraram a mesma carta. Devolveu, eu embaralhei novamente, passei, e aí a pessoa tirou de um outro ponto que estava, né, no baralho e tirou o mesmo óleo de quem estava do lado, né? Então, assim, quando a gente faz atividade em grupo, a gente tem um ponto em comum. Existe algo individual, existe algo que é de cada pessoa, mas as pessoas não se encontraram ali por acaso, tá? E por elas não terem se encontrado por acaso, é que eu coloco como os oráculos um instrumento facilitador, lúdico, né? Porque às vezes você, quando chega para um cliente ou mesmo para um aluno, você às vezes faz assim, bate o raio-x, você percebe ali, né? Eu tenho uma formação também em terapia de família e de casal, tenho uma formação em terapia comunitária, tenho além de ter essas formações, tenho muitos anos que eu, né, me submeti à terapia do renascimento, né, a outras práticas integrativas, eu enquanto cliente, né, não enquanto terapeuta, tá? E aí você vai observando e muitas vezes a pessoa chega ali e você diz assim, pô, isso aqui vai ajudar a pessoa, isso aqui é um caminho para a pessoa. Mas às vezes se torna muito invasivo se você simplesmente já coloca e diz assim, ó, porque eu acho, né? E aliás, acho não é uma coisa muito boa dentro de uma consulta, né? Então é muito melhor a gente dizer assim, em vez de eu acho, eu tô sentindo isso, eu tô pensando, eu tô percebendo, como é que você percebe isso, como é que você sente isso, tem alguma ressonância isso que eu tô te dizendo, né? A terapia comunitária me ensinou uma coisa bem legal quando a gente faz as rodas, que é quando vem algo que o terapeuta coloca, diz assim, ó, eu percebi isso, mas se eu tiver errado, me perdoe. Então, assim, não ter aquela relação, né, de que você sabe tudo, como que essa pessoa que nunca me viu, tudo bem, todo mundo diz que ela é uma terapeuta legal, mas às vezes a pessoa está numa situação tão difícil, já foi inclusive vem de uma relação às vezes de extrapolando limites e que ela se sente invadida naquele momento. E aí você tem que saber como é que você vai entrar. E o oráculo é um desses caminhos para entrar. Porque aí não sou eu que estou dizendo, é ela, né? Eu posso até embaralhar, às vezes até elas pedem, tem pessoas que dizem assim, eu posso embaralhar, né? Porque pode, embaralha aí, tá? E aí, quando a pessoa vai que tirou a carta, é o eu dela, né? Não foi Gorete, não foi João, não foi Maria ali, que pegou o oráculo, pegou aquele baralho, né? E puxou para ela. Ela que puxou para ela, e na hora que ela pega a carta, tá? Que ela olha, né? A essência dela, mesmo que naquele momento ela chegou com, digamos,
com discurso, não no discurso que a gente hoje está até pejorativo quando se fala em discurso, né? Mas aquela fala que ela trouxe, então, ela veio porque era aquilo que ela acreditava, né? Até o momento. Mas quando vem uma carta, que aí muitas vezes ela puxa uma planta da infância, da adolescência, e aí ela lembra de algum acontecimento, lembra de algum fato, não é? E traz a essência de onde estava o nó, né? De onde estava a questão. E não aquilo que na realidade ela achasse que fosse a dificuldade dela, que fosse o que estivesse atrapalhando a vida dela, o obstáculo da vida dela. Então, esse digamos que seria a maneira mais simples de trabalhar o oráculo, mas o oráculo ele pode também ser introduzido junto de outras práticas. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com tarô propriamente dito, né? O tarô, o baralho diz que você tem 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Você pode, inclusive, relacionar os aromas, os oráculos, com as cartas do tarô, né? É um caminho, porque são arquétipos. Então, você percebe que determinados óleos essenciais, você está vendo ali o arquétipo, né? Está vendo aquela carta. E, de repente, você pode ir, através da linguagem que você conhece do tarô, ali no atendimento com a pessoa. Necessariamente, você não vai atender com tarô, né? Então, por exemplo, eu quase não atendo hoje com tarô. Eu atendo mesmo com aromaterapia. Mas o conhecimento que eu adquiri do tarô me possibilita, conversando com a pessoa, e perceber determinados arquétipos que relacionam com os óleos essenciais, com os aromas, né? Uma outra pessoa, ela pode trabalhar com reiki, tá? Mas de repente ela diz assim, não, eu vou pegar um oráculo aqui eu gosto de tal óleo, eu sempre gosto de fazer isso quando eu vou criar uma energia, né? Que aí é quando eu digo, coloquei inclusive lá no texto, de você ter a integração entre a razão e a emoção, ou a intuição, né? Eu prefiro dizer razão e intuição, sem traumas. Então, eu estudo, eu penso, então eu digo, eu quero esse óleo aqui, para isso aqui que eu estou trabalhando, beleza. Mas aí eu pego o oráculo também e digo assim, o que mais pode me acrescentar, né? Para isso que eu estou querendo trabalhar, ou resolver, ou ajudar, tá? Algumas vezes pode, inclusive, você puxar aquilo que você já tinha colocado como o que seria a sua sinergia, beleza, de que quando isso acontece, né, a alma já está assim, realmente bem encaminhada, né, está consciente das suas necessidades, mas também quando tira um outro, não quer dizer que não esteja sintonizada, pode dizer, ele veio justamente para complementar aquele buquê, né, assim como a gente fala buquê do floral, né, que são várias essências florais, o buquê no sentido, as plantas, porque aí não são só flores, né? O floral é só flor, mas na aromaterapia você tem um óleo que ora é de raiz, tem um óleo que ora é como é que se da folha ou da flor, tá? Então o que é que acontece? Você puxa ali a carta, oi Cláudia, você também é minha musa, viu? E aí o que é que a gente faz? A gente embaralha aqui e aí eu penso assim, eu sempre digo que a melhor maneira de usar uma terapia é praticando, tá? Então, eu coloquei aqui todo oráculo, tá? E aí, se alguém quiser, aí faz, quer dizer, já tem várias pessoas, eu vou embaralhar, tirar primeiro uma carta aqui, tá? Para esse grupo hoje que está se reunindo aqui, o que é que na realidade as pessoas que ao meio-dia, né, deixaram as suas atividades, né, a maioria espero que esteja em casa, quem não está em casa é porque realmente precisa sair, né, e mesmo quem saiu de repente para dizer assim, eu quero escutar ali sobre o oráculo dos aromas, então por que hoje, né, e é interessante porque nesse momento nós temos tinha 22 pessoas, agora tem 21, 22 é o número dos arcanos maiores, agora tem 21 no mundo. Então vamos ver aqui qual é a cartinha que, né? E aí diz assim, tem uma maneira de embaralhar? Não, gente, a maneira de embaralhar é a sua maneira, sabe? Essa coisa de dizer assim, tem que fazer, tem que cortar, não. O tarólogo, né, ou o terapeuta, ou aquela pessoa que tem oráculo, ele estudou e tem um método. Você não precisa, de repente,
usar o mesmo método que aquela pessoa usa. Então, colocando aqui, né? Vamos ver lá. Dei uma cortada aqui, né? E aí vou tirar uma carta para o grupo. E aí saiu mirra, né? Aqui, ó. Mirra, que é um óleo bíblico, né? É interessante que ontem teve live do Conaroma com a Maria Aparecida, e foi um dos óleos que ela falou. E aí o óleo de mirra, qual é a afirmação? Eu desperto para mim e para o mundo, né? Palavras-chave, meditação, liberdade e elevação. É interessante que aí às vezes a gente diz assim, mas isso é geral, é genérico, né? É nada especial. Mas nesse momento que a gente está vivendo, a gente tirar essa carta, porque eu tinha mais 67 possibilidades para tirar um óleo essencial aqui para o grupo, tá? E aí de repente eu tiro justamente mirra, né? Aquele presente justamente que Jesus recebeu, né? E que tem a relação, algumas pessoas não sabem assim, ele recebeu os 3 presentes, até as pessoas sabem que ele recebeu os 3 presentes, mas às vezes desconhece a simbologia de cada presente. A simbologia do ouro foi justamente o presente para o rei ali, né? O olíbano era o reconhecimento do ser espiritual. E a mirra era justamente o reconhecimento e o presente para o homem, né? Então, embora que nós tenhamos nossa parcela divina, né? Somos seres divinos também, ou somos seres espirituais, assim melhor dizendo, a gente tem uma parcela humana, né? E aí, nesse momento, mirra está dizendo pra gente assim, desperta, né? Desperta mesmo estando em casa, mesmo precisando do isolamento social. Mesmo nesse momento, você ter que, inclusive, conversar com você mesmo, porque muitas vezes, quantos de vocês, né, até tem família, mas de repente, por segurança, precisou se afastar da família nesse momento, ou algumas pessoas que já moram só, mas que tinham uma vida, digamos, social, de sair, de encontrar os amigos, de encontrar a família, que nesse momento tá, né, dentro de casa. Então, mirra está dizendo, ó, desperte. E outra coisa, quando fala em despertar, uma da palavra-chave da mirra é justamente liberdade. Por que liberdade? Porque mirra, inclusive, é um óleo para a gente cortar. Quando a gente fala os cordões, não são necessariamente os cordões, né, assim, umbilicais em termos de família. São aqueles cordões, aquelas coisas que nos prendem, né? E que a gente tem que simplesmente cortar, tem que passar realmente e que tem que assumir para poder. O quê? Na hora que a gente se cortar, a gente vai conseguir a elevação, que é uma palavra-chave aqui. A gente vai conseguir, inclusive, meditar na essência da palavra e a gente vai conseguir vivenciar realmente a liberdade, tá? Então, assim, nesse momento, eu coloco para vocês justamente esse óleo. Agora, tem algumas pessoas aqui que eu posso, de repente, quem disser, eu quero, eu posso dizer assim, vou embaralhar e puxar uma cartinha para a pessoa. Então, coloca assim, eu quero, porque tem tanta gente acenando que eu fico sem saber quem é que eu vou tirar aqui. Vou tirar com Regiane, tá bom? Que já já acenou 2 vezes, pode ser? Vamos lá, né? A carta para Regiane, minha amiga aí. Pimenta rosa, né? Aí a pimenta rosa diz assim, sou abundante com leveza. É interessante que a pimenta rosa, né? Que é a aroeira, né? Só que no caso do óleo, são justamente dos bagos, dos frutinhos, né? Digamos assim. E aí as palavras-chave, feminino, prosperidade e toque. Sou abundante com leveza. Que é uma outra coisa que esse momento está nos ensinando pra gente. Embora a gente esteja vivendo dentro de uma pandemia, estejamos vivendo algo que nunca vivemos, que a gente não tem. A gente tem algumas referências quando fala da gripe espanhola, isso, aquilo, outro, mas foi em outro momento, em outras condições. Hoje, né, o que a gente vive é uma outra história, né? E aí, quando a gente tira uma carta como essa, tá dizendo pra gente assim, independente de tudo que a gente observa, inclusive de escassez que o mundo também está passando, eu posso ser e vivenciar abundância. Eu posso ter essa abundância,
né? É, e aí, o que é que acontece? Tem umas pessoas aqui pedindo para solicitar, visualizar. Deixa eu ver assim, se dá para entrar, né? É, hum, vamos ver. E aí, o que é que acontece? A gente pode pensar que esse oráculo, né? Ele pode direcionar. Oi, alguma coisa que você pediu para entrar? Vamos lá, né? Tem mais alguém assinando aí para eu tirar uma carta? Pode ser Mônica? Então, deixa eu tirar uma para Mônica agora, já que ela assinou mais de uma vez. Mônica tirou Pitanga. Pitanga é um dos meus olhos, são dos meus queridinhos, né? E é uma planta totalmente brasileira. É interessante que hoje a gente está aqui na pimenta rosa, agora pitanga, né? A afirmação da pitanga é com coragem, foco, minha flecha nos meus desejos de criança. Pitanga, pitag, né? Vem da raiz que significava não, significa justamente ou vermelho ou criança. Então eu sempre brinco e digo que o óleo de pitanga veio para trabalhar o DNA brasileiro, né? Porque a gente tem inclusive muito essa coisa de usar tudo que vem de fora, e claro que tem muita coisa que vem de fora, né? Óleos maravilhosos, mas a gente já tem muita coisa boa aqui também que a gente tem que, inclusive, fazer essas pazes e compreender o que é que a gente tem. Então, quando o pitanga aparece na vida da gente, ela é um óleo que traz determinação, né? Significa vermelho, e é um óleo que traz abundância, né? Dentro da tradição africana, a planta, né? Porque aí não é o óleo, a planta, ela é oferecida justamente a Odé, ou Oxóssi, que é justamente o orixá da abundância, é aquele que vai à caça, né? Aquele que traz a caça. Então, quando você diz eu vou à caça, eu trago a caça, eu estou trazendo abundância para o meu lar, eu estou trazendo abundância para o meu meio, né? A Rafaela está dizendo que quer, tá bom, deixa eu colocar aqui. Vamos aqui, ver o que é que. Cedro, né? Aí Cedro diz assim: aceita a minha missão percebendo o meu tempo. Porque é interessante a gente aceitar a missão, mas a gente, mais do que isso, perceber o tempo para realizar essa missão, tá? Aí eu vou também tirar para a Fernanda aqui, tá? E o cedro, ele é um óleo que ele trabalha muito a questão quando a gente, às vezes, já descobriu o caminho, mas tem as dúvidas, né? Não tem não está ainda totalmente fortalecido ou fortalecida, né? Então o cedro vem justamente para fortalecer, tanto que é um óleo que é fortalecedor de todo o sistema endócrino, né? Então se você fortalece o sistema endócrino, você fortalece também o que você se determinou para fazer na vida, tá? Deixa eu ver aqui para Fernanda. Limão siciliano, tá? Limão siciliano é, é um dos cítricos, né, mais versáteis. Eu sempre digo que o limão siciliano ele só não é perfeito se você usar num creme ou alguma coisa e se expor ao sol, porque ele é fotossensibilizante. Mas em compensação, ele é um óleo que ele traz clareza, que ele traz foco, né? Inclusive, é uma das palavras-chave do limão siciliano: organização, vitalidade. E a afirmação é justamente siga o fluxo da vida com responsabilidade e prazer. Então, o foco que o limão traz, ele traz justamente para trazer uma responsabilidade, mas essa responsabilidade não precisa ter culpa, nem precisa ter peso. Essa responsabilidade pode ser justamente com prazer, tá bom? É, Vivi, tá bom. Tirar uma carta para Vivi. Vamos lá. Patchouli, né? Patchouli, se a gente lembrar do quem foi da época, né? Eu era pequenininha, mas já era da época dos movimentos hippie da década de 60, 70, né? Então se usava muito patchouli. E aí ele veio, e é justamente um óleo que vem para quebrar padrões, né?
para libertar, assim como mirra, mas a libertação da mirra se faz de um caminho diferente, né, que o patchouli faz. Então, a afirmação do patchouli é justamente eu destruo os falsos conceitos e descubro a luz, né? Palavra-chave, libertação, quebra de padrões. Então, a gente sempre diz o seguinte, que quando você quer mudar, né, use patchouli, porque vai ajudar ali a quebrar o padrão. Mas eu digo mais uma coisa, quando você quiser mudar, use o patchouli, mas primeiro pergunte, eu tenho estrutura para quebrar nesse momento? E se você tiver qualquer dúvida, então você nem você até pode usar o patchouli, mas já não vai usar só, né? Porque de repente você precisa de algo para nutrir, para poder fazer aquela quebra. De repente você precisa de alguma raiz ou precisa de algum fruto, né? Para que essas folhas aqui, porque o patchouli é um óleo das folhas, só que um óleo que não foi diretamente destilado, ele passou por um processo primeiro antes da destilação, então até aí ele realizou uma quebra, tá? E aí, se eu disser, oh, beleza, eu já estou pronta, já sei o que eu quero, usa patchouli. Só, né? De repente, e gosta do aroma, inclusive, porque tem pessoas que não gostam do aroma do patchouli. Agora, o contato lá no, como é que se diz, no Instagram, eu posso ver lá no direct, tá? E aí, mas se você, de repente, tem um aroma que você não gosta, ou mesmo que você goste, mas você não se sente preparado, não sabe ainda qual o caminho, então coloca um limão para dar um foco, né? Ou coloca uma laranja doce, porque de repente você anda naquela coisa de tristeza, né? Precisando de uma alegria. Ou de repente você até embaralha mais uma vez o oráculo, né? E tira uma outra carta para ver o que é que você vai usar com patchouli, ou então aquele óleo que você já tinha pensado, você diz, eu gosto tanto desse óleo, usa esse óleo, porque se você gosta de um óleo, aquele óleo te fortalece. Aquele óleo que você não gosta, não quer dizer que ele não te fortaleça, mas ele vai estar sendo um desafio para você nesse momento. Se ele está sendo um desafio para você nesse momento, então você tem para que sofrer mais, né? Para que penar mais? A gente já está com o mundo do jeito que está. Será que eu tenho que sofrer mais? Por que eu não posso fazer uma sinergia que eu possa trilhar o meu caminho de uma maneira que eu vá abrindo, mas que eu vá percebendo também os meus limites? E o patchouli tem isso. O patchouli ele abre e cabe cada um dizer assim: eu posso ir sozinho ou eu vou precisar de mais alguma coisa para ir com ele, tá bom? E aí, quem mais? De repente tá. Eu acredito também, Cláudia, sabe? Que assim, a maneira de complementar com o oráculo, inclusive para justificar, porque se fosse só para eu ter feito um oráculo, para que eu ia passar anos e anos, né, estudando? Porque todo ano eu sempre faço uma reciclagem, eu não só dou aula, mas eu sempre, né, vejo um colega ou alguém que tem algum curso, compra livro, faz alguma coisa, tá? Então, nesse momento, se fosse só o oráculo, né? O oráculo ele vem justamente para dizer, às vezes até para a gente assim, ó, acredita mais em você, né? Ive, tá bom, vou ver aqui, vou embaralhar e tirar uma para você, tá? Então, às vezes ele vem para dizer assim, ó, acredita que você pode, né? Que você não depende do que você tem, você depende do que você é. Tomilho, tá? Tomilho é inclusive um óleo bem falado nesse momento, porque, né? Em relação por conta da imunidade e tudo. Mas quando eu olho para o tomilho, que é justamente um óleo, inclusive, que é feito também das flores, né? É um óleo que traz força, que traz coragem, que traz luta. Então, quando a gente tem coragem, é muito mais tranquila a nossa imunidade aumentar, né? E a afirmação do tomilho é justamente o poder cresce dentro de mim, né? Então, assim, e aí a gente diz assim, na realidade, quando a gente puxa a carta, aquilo que você puxou, num primeiro momento, algumas pessoas, que é uma minoria, às vezes até diz assim, não estou entendendo muito isso aqui. Aí eu digo, não tem, não, não, tudo bem, se você não está entendendo nesse momento, só escreve, né? Eu sempre dou um papel na consulta para a pessoa escrever a carta que ela tirou, né? O nome do óleo, a afirmação, mesmo que eu vá preparar algo ali, é importante. Vou tirar para você, Polly. É importante a pessoa anotar, né? Que é uma maneira, inclusive, de fixar. Porque como tem uma afirmação, ela leva aquela afirmação para casa, ela não está levando só a sinergia ou só aquele óleo.
né? Algo que eu preparei para ela. E aí, quando ela vai, que ela puxa, né? Que ela vê aquela afirmação, coloca na carteira ou coloca em algum lugar na casa para que ela preste atenção, tem uma hora ali que bate, né? Tirou mandarina, a Poli, tá? Aí palavras-chave, inocência, despojamento e amorosidade. E a afirmação tem uma esperança e alegria dentro de mim. E aí, assim, a mandarina vem, né, essa não, mandarina vem dos mandarins. Então, assim, é um óleo também para trabalhar não só a criança, né? Porque quando a gente fala essa esperança e essa alegria, é para trabalhar essa criança também. E também um óleo que, justamente por ser dos mandarins, né? É um óleo também que trabalha a mudança. Isabela, ok, Isabela, vou tirar aqui para você também. E depois a Cláudia, que está embaixo, tá ok? Vamos lá. A Isabela, pimenta preta, né? Aí, assim, eu sempre digo que o óleo de pimenta preta, não tem, a gente, quando tem muito fogo, né? Às vezes tem algo que tem que apagar, e a gente diz que às vezes a melhor maneira de apagar é você entrar novamente no fogo. Preta é isso. Porque a pimenta preta, ela traz muito esse elemento fogo, né? Então, a afirmação é: eu transmuto negativo em positivo. E quais são as palavras-chave? Raiva, alegria e tolerância. Então, nesse momento da vida, qual é a reflexão que de repente a pimenta preta pode estar dizendo para você? Ó, oh, presta atenção e deixa aí o que tem que ir, sabe? Desapega, por quê? Para não se contaminar, né? Para que esse fogo, essa energia que você tem, não queime, né? Então é por aí. Quem era que eu disse que depois da. Teve uma pessoa que estava atrás da. Eu tirei da Poli, teve alguém que eu tirei depois, foi agora a pimenta, aí começou a subir, eu já me perdi aqui, gente. Deixa eu ver lá, né? Aí foi a Fátima, né? Aí eu tenho que tirar agora da Fátima, vamos lá. Deixa eu embaralhar aqui. Eu tirei da Isabela, ok. Isabela foi a pimenta e agora vamos lá. Aí a Cláudia que vem embaixo, ok. E depois vem a Fátima. Aí hortelã-pimenta, Cláudia, tá? Então, assim, renovo minhas energias e foco meu objetivo. Hortelã-pimenta está dizendo o quê? Ser assertiva, né? Ser assertiva, respirar, né? E uma das coisas, inclusive, que a hortelã-pimenta faz, gente, é recuperar paladar, recuperar, né? Recuperar olfato. E quando eu digo recuperar paladar e olfato, é recuperar o sabor, né? De sentir o cheiro das coisas e das comidas da vida, né? Então, necessariamente você às vezes não está comendo, mas aquilo ali te traz um sabor, te traz uma memória, que você é como se você estivesse sentindo aquilo ali. Então, a hortelã-pimenta faz isso. E a hortelã-pimenta ajuda para que nesse momento a gente possa ser assertivo, né? Aí depois de Cláudia, Fátima, né? É Fátima agora, ok. Deixa eu ver aqui para Fátima. O Intergreen, né? O Intergreen é o Galtéria, né? É bem interessante, porque é aquele óleo que aquece, né? Tanto que as palavras-chave do Intergreen é aquecimento e humanização, e a afirmação é permite-me respirar o social. Então, assim, aí a gente diz assim, mas como respirar o social nesse momento que eu estou, né? Muitas vezes em casa, né? Mas é justamente o respirar o social, inclusive comigo, né? O que é ser social para mim, né? Às vezes eu consigo ser social com outro, mas eu não estou trazendo esse social para dentro de mim. Então, as cartas muitas vezes brincam com a gente, né? O oráculo brinca um pouquinho com a gente. Tá ok, Dani, deixa eu tirar aqui para tu, tá? E aí daqui a pouco, né? Quando estiver mais perto, eu já vou ter que desligar para poder pelo menos salvar, né? Para quem não conseguiu assistir, poder assistir amanhã ou em outro momento. Então, Dani, louro. Louro, eu sempre digo que é um dos óleos essenciais direcionado para quem é terapeuta, independente se é aromaterapeuta ou não. Por quê? Se a gente for lá para a mitologia, né, greco-romana, a gente sabe que ali o louro era justamente a coroa, né, ali dos vencedores.
E ele traz justamente o quê? Criatividade, terceira visão, revelação. Permite-me ser criativo e intuitivo sem medos. E por que eu digo que é muito interessante para os terapeutas? Porque louro, ela é um óleo que ensina a gente a trabalhar o medo das perdas, né? Tanto, inclusive, as perdas materiais, como perdas que a gente tem, às vezes, que não consegue lidar, né? Determinados sentimentos, determinadas relações. Então, o louro, ele abre isso aqui, né? Ele sai abrindo isso aqui e sai ensinando a gente a lidar com esses medos das perdas. Luciana, ok. Deixa eu ver aqui na ordem. Tem Verônica em cima, eu tiro Luciana depois. Fátima está em outro país, então vamos lá. Quem é que eu disse agora? Verônica, depois Luciana. Verônica tirou funcho. Funcho é o que alguns chamam de erva doce, mas existe o óleo de erva doce que já é outro, né? E funcho vem justamente para dizer assim, ó, como é que está a tua ancestralidade? Como é que você está lidando com o processo de desintoxicação, né? Porque quando a gente fala de desintoxicação, tem o mental, tem o emocional também, não é só o que a gente come. E aí a palavra, a afirmação é justamente liberte-me dos meus medos e dos meus sapos, né? Então, assim, aquele chá que, inclusive, assim, dá mal-estar, a gente, quando, né, tem, aí a gente, vou tomar um chazinho de funcho, né, que alguns chamam aqui de erva doce. Justamente o quê, né? Porque eu sempre digo que o sapo, das duas, uma, ou você encara, engole, e aí vai depois colocar para fora por outras vias, ou você, né, bota pela boca. Mas não dá é para ele ficar dentro de você. E aí, depois de fundos, teve uma outra pessoa que me pediu. Deixa eu me lembrar, gente. Dani, já fui. Foi Verônica? Ou eu falei agora? Ah, tá. Já foi Verônica agora. Que eu vou tirar. Beleza. Bem, como caíram duas, eu vou ler as duas aqui, tá? Alecrim do cerrado e cenoura. O alecrim do cerrado, que não é o alecrim que a gente está acostumado, tá? É uma planta, inclusive, nossa aqui do Brasil. Resgata o meu poder para vivenciar a saúde íntegra, né? Ou a saúde integral. Então, é um óleo que traz o quê? Força interior e sustentação, né? Que traz, inclusive, resiliência, né? Se a gente pensar, é um óleo que dá para resiliência. E a cenoura vai ajudar que realizar essa resiliência curando as feridas do coração, as feridas das emoções, né, ali que não estão legais. Que mais? Ok. Então, só para dar uma dica, né, para vocês assim, é, quem tiver interessado, depois fala comigo diretamente, né, no Instagram, né, às vezes eu passo o telefone, eu passo também o WhatsApp, não tem dificuldade nenhuma. Esse oráculo aqui, né, eu coloquei para as pessoas, assim como eu acredito que o conhecimento ele tem que ser passado mesmo, sabe? Então, assim, não tem um formato. A Gorete eu tenho que fazer como Vou tirar, Mariana, tá? Não tem que tirar do jeito que ela tira ou que ela funciona. Eu funciono diante de uma bagagem que eu tenho, da minha vivência, não é nem a bagagem que eu estou falando aqui acadêmica, não. É a bagagem do dia a dia. Então, cada um vai descobrir justamente a sua bagagem, tá? Então, aqui, para Mariana. Tomilho também, ó, já a segunda pessoa aqui que tira tomilho, né? Então, assim, é um óleo que vem para dar força, coragem, né? Luta, encarar, né? E perceber que o poder cresce dentro de mim. Só que, assim, o tomilho, ele existe o linalol, que é meu tipo linalol, que é mais suave, tá? Então, pode ser ir por essa suavidade, por esse quimiotipo, em vez do tomilho timó, que é um fenol, e então é muito mais forte, né? Vai ser aquela coisa muito mais pungente. Então, de repente, nem todo mundo gosta do timol. E o linalol, por ser um álcool, já é muito mais. O quimiotipo de um álcool é mais suave. E teve uma pessoa aqui, a Carol, ok, vou tirar para Carol, tá? Funcho novamente. Aquilo que eu falei para vocês, sempre a gente devolve, né? Porque às vezes dentro daquele grupo algumas pessoas tiram a mesma coisa. Então, assim, é mais um que de repente tem que dizer assim,
né? Não só ancestralidade, mas aí, de repente, a carta também está dizendo como é que eu estou tratando o meu feminino, né? Como é que eu reconheço o feminino da minha ancestralidade. E quando a gente fala ancestralidade, tanto pelo lado do pai como pelo lado da mãe. E como é que eu estou lidando, né? Será que eu já aprendi a dizer não, né? Ou será que eu até digo não, mas de repente eu sou muito forte, eu poderia ir de uma maneira mais suave, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não engulo o sapo, né? Mas também sai cuspindo que bate em todo mundo. E aí também esse não é o caminho, né? Deixa eu ver só mais duas pessoas aqui, porque eu tenho que desligar para poder ficar gravado, tá, gente? Hum, tá, negrão aqui, tá? Negrão 50. Vou aqui puxar, ok. Vamos lá. Eucalipto e Triodora, né? O eucalipto e Triodora, que é aquele aroma que as pessoas relacionam muito com limpeza, mas só que é um óleo também, inclusive, não é só a limpeza da casa, é a limpeza e a organização daquela mente que está cheia de pensamentos. Tanto que a afirmação é: organiza a minha cabeça cheia de pensamentos. E as palavras-chave: limpeza, descongestionante mental, né? E purificação. Se a pessoa achar que é um aroma muito forte, aí tenta, de repente, diluir, né? Ou fazer só um spray, em vez de ser uma coisa para usar, né? Porque para perfume às vezes é mais complicado usar um eucalipto citriodora, mas dá para fazer uns spray bem legais e dá inclusive para fazer um escaldapés. Para quem gosta de escaldapés, eu só indico, tá bom? É, pronto, eu vou findar aqui com Verônica, tá bom? Vamos lá. Ah, obrigada, Samantha. Lavandim, então. O lavandim, que não é a lavanda, né? Tem a lavanda. O lavandim é justamente é da mesma família, mas é um híbrido. As palavras-chave: humor, para a raiz e liberdade. Então, será que eu não estou, de repente, puxando muito para mim do que não é, né? E aí o lavandim diz justamente assim, a afirmação: joga a semente para receber o que mereço e quero, tá? Então, assim, o que é que eu quero receber? Não é o que o outro quer me dar, né? É o que eu mereço receber, né? E aí nada de virar para raio, né? Porque nesse momento onde a gente está muitas vezes dentro de casa, ou então a gente precisa sair, a gente tem que estar atento para de repente não estar puxando para si o que não é seu, o que é do outro, que a gente pode ajudar o outro, mas sem ter que estar fazendo aquilo que o outro é que tem que fazer. Tá bom, gente? Ó, para mim eu sempre digo o seguinte, que as cartas me possibilitam, né, mesmo não sendo tarô, no caso dos oráculos aqui, são instrumentos que me possibilitam realizar o que eu chamo do meu propósito de vida, tá? E espero que, assim, eu sei que já muitas das pessoas que estão aí assistindo já possuem o oráculo, né, e que já compartilham, trazem, inclusive, experiências maravilhosas. Essa semana, inclusive, eu tive de um ex-aluno, assim, que ele disse que estava com questões no estômago, já tinha usado um óleo, o outro tinha melhorado, tipo um refluxo não tinha, e de repente, na situação que ele tirou o gengibre, e o gengibre justamente enquanto a questão do empoderamento, porque muitas vezes a gente quer pegar o óleo, né, naquela visão, tô com dor de cabeça, então vou tomar uma aspirina, não, então vai ser uma lavanda ou vai ser um hortelã-pimenta, então não é por aí. Eu estou com dor de cabeça, mas qual foi, o que é que ocasionou essa minha dor de cabeça, né? Então, muitas vezes você tem uma surpresa quando pega o oráculo e puxa uma carta que não vem daquele lado teu racional, o cartesiano, vem justamente a intuição, está dizendo, ó, tem outra coisa aqui que está te dando dor de cabeça, e não é aquilo que você imaginou, tá? E aí, tá? Namastê aí para vocês, né? Que a gente já está chegando perto, tá? Gratidão também. É, é, eu, eu digo que há um momento, esse momento não está sendo fácil para ninguém, né? Está sendo inclusive difícil, mas na hora que a gente descobre aquilo que a gente quer da vida, a gente consegue. Então, se alguém não descobriu ainda, tá? Não precisa ser aromaterapia, mas de repente usa a aromaterapia para te ajudar a descobrir ou para fortalecer aquilo que você já descobriu e que de repente bateu medo. Beijo, Geisa, tá? Beijo todos vocês aí, gente, tá? E que a gente possa ter cada dia melhor, mesmo diante de números, né, de dificuldades, que a gente possa ser o diferencial e que a gente possa fazer, né, que a gente possa realizar, tá?
amo o que eu faço e desejo do fundo do coração que vocês descubram o que vocês amam fazer e assim vocês vão conseguir realizar e vocês vão muito mais longe do que vocês imaginam, tá? E aí eu vou encerrar por aqui.